Bom dia a todos. Que os bons amigos espirituais nos auxiliem neste dia para que a gente consiga realmente aprender um pouquinho mais, entender um pouquinho do que Jesus nos trouxe quando esteve aqui entre nós. O nosso tema de hoje está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 7, que tem como tema Bem-aventurados os pobres de espírito. Esse capítulo ele foi dividido em duas partes. Nós iniciamos na semana passada e hoje nós vamos finalizá-lo. Então, é importante retomar um pouquinho do que foi explicado anteriormente, que é principalmente o significado desse termo, pobres de espírito. Porque não é uma frase que a gente usa num bom sentido culturalmente hoje em dia, não é? Mas, no sentido evangélico, quando nós vamos estudar o Novo Testamento, pobres de espírito está se referindo à pessoa humilde. É esse o significado. A pessoa que tem um espírito muito grande seria o orgulhoso. É aquela pessoa que se acha superior às demais. Então, no texto evangélico, pobres de espírito se refere à pessoa que tem a humildade de reconhecer sua pequenez, de se reconhecer como criatura, filha de Deus, e que Deus está no comando de tudo. Que se coloca, então, como submissa a esse Criador, a esse Deus. Com isso em mente, nós vamos ver os tópicos, então, desta semana, começando pelo nosso texto base, que está em Mateus, capítulo 11, versículo 25. Disse Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e a revelastes aos simples e pequenos. Então, vamos procurar entender essa frase. Vários pontos nos chamam a atenção. Então, Jesus se refere a estas coisas. Que coisas são essas? Do que Jesus estava falando? Justamente da boa nova que ele veio trazer. De que todos nós podemos alcançar o reino de Deus, o reino dos céus. E daquilo que nós precisamos fazer para alcançar esse reino. E daí Jesus agradece a Deus por ocultar estas coisas dos sábios e entendidos. Parece estranha essa frase. Porque será que Deus oculta algo? Não. Deus não oculta nada. Só que os sábios e entendidos, neste contexto, são aquelas pessoas que são orgulhosas. Se a gente contextualizar esse versículo no capítulo de Mateus, Jesus estava falando com seus discípulos, depois de sair e fazer grandes feitos em cidades importantes. Grandes cidades, que assim como na nossa época, naquela época também, as grandes cidades concentravam as pessoas que tinham mais estudo, que tinham mais conhecimento. E essas pessoas não estavam reconhecendo aquilo que Jesus estava ensinando. Não estavam querendo absorver aquilo que Jesus trazia. Por isso ele faz esse comentário. Mas existia uma multidão que seguia Jesus. E essa multidão que o acompanhava era formada das pessoas mais simples, das pessoas mais pequenas. E é a essas pessoas que Jesus se refere, então, quando ele diz que revelastes essas coisas aos simples e pequenos. Mas, explicando esse texto, os Espíritos nos trazem que é realmente esse o contexto, a humildade versus o orgulho.
Os simples e pequenos são os humildes. A multidão que acompanhava Jesus era formada, então, desses humildes. E os sábios e entendidos, em algumas versões, inteligentes, não é? Seriam os que recebem esse título na terra. Ser sábio e inteligente é óbvio que não é um problema, nós vamos falar bastante disso aqui hoje, porque os nossos 3 tópicos de hoje são esses: humildade, orgulho e inteligência. Mas nós aqui na Terra, como estamos no início da nossa jornada evolutiva, a gente tem um orgulho ainda muito enraizado em nós. Então, esse orgulho faz com que, se eu tenho a inteligência, eu me envaideça. Eu me ache superior às outras pessoas. E esse é o problema. Agora, vamos refletir, falando da inteligência, das pessoas sábias. Será que a pessoa mais inteligente da Terra, ela sabe tudo que há para saber? Do universo, de todas as coisas? Nós já alcançamos o máximo de conhecimento que há para alcançar? Nós entendemos que não é? Cada vez que a gente se aprofunda em um assunto, pode ser da própria doutrina, pode ser da ciência, pode ser até em alguma curiosidade. Quanto mais a gente se aprofunda num assunto, mais a gente percebe o quão pouco a gente sabe. Porque quando a gente põe uma lupa em cima de algo, aquilo se torna maior e você vê o quanto ainda há para saber. Em qualquer tema que nós pegarmos, a gente vai identificar esse tipo de situação. Então, há muita coisa ainda para se saber. A pessoa mais inteligente da Terra, com certeza, não sabe tudo. Então, não tem motivo para se tornar vaidosa, para se tornar orgulhosa. E era assim no tempo de Jesus e é assim até hoje. Ou a humanidade mudou? Nós sabemos que o planeta mudou em termos de ciência e tecnologia. A gente pode até dizer que a inteligência mudou. A gente aprendeu muito sobre muitas coisas que lá na época de Jesus ainda não se sabia. Mas esse espírito da humanidade é que ainda não mudou. As pessoas inteligentes muitas vezes se distanciam de Deus, se tornando vaidosas, se tornando orgulhosas. Jesus, ele foi muito humilde sempre, e ele é o nosso guia e modelo. É isso que ele veio nos ensinar, é isso que esse capítulo quer fazer com que a gente reflita. Que a humildade nos faz reconhecer aonde estamos. E nos abre a mente, nos abre o coração para que a gente busque aprender ainda mais. Nós temos que buscar esse aprendizado, tanto intelectual quanto moral. E às vezes a gente pensa, por que será então que Deus não age de uma forma mais ostensiva para mostrar o seu poder para essas pessoas? Por que Deus então não causa grandes transformações onde o poder dele fique visível para convencer essas pessoas? Vocês já se fizeram essas perguntas? Eu já me fiz muitas vezes, né? Parece que seria tão mais fácil, mas os Espíritos nos esclarecem nesse capítulo que qual seria o mérito, então, do ser em aprender, em confiar, em buscar esse aprendizado. Nós sabemos disso, cada um de nós enquanto espírito. Sabe por quê? Porque antes da gente estar aqui nessa encarnação, a gente tinha essa informação.
Nós estávamos no plano espiritual. A gente sabe como funciona do lado de lá. E mesmo enquanto nós estamos aqui encarnados, nós temos acesso a essa informação quando nós nos desprendemos do nosso corpo físico, através do sono. Então, lá no fundo, a gente sabe. E um segundo motivo, toda a lei de Deus está dentro de nós, está gravada em nossa consciência. Então, quando nós somos orgulhosos, arrogantes, a gente tem uma vozinha lá no fundo que fica cutucando a gente em relação a isso. Mas nós queremos dar ouvido ao orgulho. Nós escolhemos ser orgulhosos. Esse é um ponto. O orgulho é a catarata que nos tira a visão. Essa frase está nesse capítulo. Então, mesmo que Deus se mostrasse, mesmo que Deus fizesse coisas retumbantes, Ele faz. As pessoas só vão ver se elas quiserem. Porque se elas estiverem orgulhosas, elas não vão ver, que foi o que aconteceu naquelas cidades. Jesus fazia milagres. Mesmo assim, os sábios entendidos daquela época não quiseram reconhecer Jesus como o Messias que eles aguardavam. Então, se a pessoa não quiser ver, não adianta. Elas, inclusive, falam aquela frase, né? Que nem se eu ver com os meus próprios olhos, eu não vou acreditar, porque eu sei que é impossível. Olha o orgulho nessa frase. Eu sei. Então, se eu sei, o que eu sei é o que está certo. Mesmo que eu veja com os meus próprios olhos, eu não vou acreditar. Então, Deus não oculta nada. Mas, se nós não queremos ver, pode estar na nossa frente que a gente não vai compreender por escolha nossa. Muitos desses orgulhosos, eles acham que Deus ia ganhar muito se os conquistasse. Então, eles impõem condições a Deus, para que Deus se faça presente, para que daí eles acreditem. Às vezes, isso acontece conosco mesmo, com os espíritas, né? Ou com os espíritos nas obras, a gente vai ver vários exemplos disso, principalmente na Revista Espírita. Mas Deus não vai ceder a condição de ninguém. Deus não precisa de ninguém. Quem que precisa de Deus, gente? Somos nós. Nós que precisamos dele. Ele não precisa se provar para ninguém. Então, ele permite que a pessoa continue com seus pensamentos o quanto de tempo ela quiser. Isso significa que Deus abandona esses seus filhos? Não, claro que não. Deus não abandona ninguém. Ele não deixa essas pessoas desamparadas, porque ao primeiro sinal deles entrando em contato com Deus, Deus estará pronto para acolhê-los. Questão 116 do Livro dos Espíritos. Haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Resposta: não, todos se tornarão perfeitos. Então é o nosso caminho. Então, mesmo que a pessoa esteja ainda orgulhosa, ela é filha de Deus. Ela vai retomar o caminho, porque a perfectibilidade, aquilo que nós podemos alcançar, é destino de cada um de nós aqui. É meu destino, é seu destino, é destino dos seus familiares, todos nós. Independente da faixa que nós estamos hoje. Mas Deus vai permitir que eles façam as suas escolhas. Suas escolhas vão ter consequências. E essas consequências, algum dia, vai fazer com que eles se aproximem de Deus, como filhos pródigos. Pois é,
E daí, então, refletindo sobre isso, inteligência, será que é uma coisa ruim? É claro que não. Inteligência é um dos atributos do Espírito e que nós devemos conquistar. Mas Miriam, você está falando que os inteligentes ficam orgulhosos. É um problema da faixa evolutiva que a gente está, mas é nossa missão abandonar o orgulho, desenvolver a humildade. E a inteligência é um dos caminhos. Questão 780 do Livro dos Espíritos vai falar da lei do progresso. E vai afirmar que a inteligência é muito importante, pois através dela nós passamos a compreender o bem e o mal e então escolher com sabedoria. É através da inteligência que cada vez mais eu consigo refletir e entender o que é bom, o que não é, qual o melhor caminho para eu ir. Também é o que nos faz cada vez mais aprender. O progresso se faz através de nós aqui no planeta, encarnados, estarmos buscando a nossa felicidade. Não é o que todos os espíritos procuram, a felicidade? Mas enquanto nós estamos aqui na Terra, muitas vezes a gente está procurando a felicidade no plano material. Mas isso não é ruim, porque faz com que a gente desenvolva essa inteligência. A busca da felicidade material, traduzida em conforto, em bem-estar, fez com que a gente conquiste tudo que a gente tem hoje materialmente no planeta. Nós saímos das cavernas, nós saímos das cabanas, nós estamos em prédios, apartamentos, transporte público, avião. Isso é fruto da inteligência e do progresso. E se desenvolvendo intelectualmente, o homem progride depois moralmente. Nesse item do Livro dos Espíritos fica muito claro que nós fomos criados para serem perfeitos, como já disse, e que se nós não somos ainda inteligentes nessa vida, não se preocupe que nós vamos ser. Estamos no caminho, estamos desenvolvendo. Agora um ponto importante. Dizem os espíritos, suponhamos sejais sumidades em inteligência neste planeta, nenhum direito tem de vos envaidecer. Se Deus em seus desígnios vos fez nascer num meio onde pudesse desenvolver vossa inteligência, é que quer a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá. Então, o homem inteligente tem uma missão. Utilizar a inteligência para o bem de todos. Continuando, pondo-vos nas mãos um instrumento com que podeis desenvolver por vossa vez as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. Então, a missão também é ajudar aos demais a desenvolver a inteligência e conduzi-los a Deus, não afastá-los de Deus. O Espírito Ferdinando, que faz o último texto deste capítulo, convido vocês a ler, ele conta uma metáfora que é muito interessante para a gente fixar esse ponto que eu acabei de ler para vocês. Ele vai contar sobre realmente o que a ferramenta significa. Ou seja, o próprio instrumento já não indica para que deve ser usado? Então, ele falando da inteligência. Mas ele faz uma metáfora, que é muito boa. Se um jardineiro entrega uma enxada para o seu ajudante, fica óbvio que o que ele tem que fazer com a enxada é cavar a terra? Fica. Agora, se esse ajudante, em vez de pegar a enxada para cavar a terra, ataca o jardineiro, ele fez uso correto da ferramenta? O que a gente tem que fazer com ele? Tem que tirar a enxada dele. Tem que mandar ele embora.
Ele não está usando adequadamente a ferramenta. Ele compara a gente com a inteligência. Quem nos deu a inteligência? Deus. Então não fica óbvio que é para que eu ajude e contribua com a obra divina? Agora, se eu uso a minha inteligência para me tornar materialista, que muitos inteligentes fazem isso, e afastar as pessoas de Deus, eu estou usando essa ferramenta contra aquele que me deu. Então fica essa reflexão de o que nós devemos fazer com a inteligência que recebemos. É isso que diz nesse capítulo. A inteligência é para, apesar delas continuarmos humildes, aprendendo ainda mais, porque há muito para aprender. Desenvolver o planeta em que estamos, ajudando aqueles que estão ao nosso redor a se desenvolverem também. E trabalhando no progresso, trabalhando para Deus. Essa é a missão, então, do homem inteligente. Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Muito obrigada.